Olá, seja bem-vindo aqui ao canal F1BR. Eu sou o Hiker e hoje eu vou estar falando sobre as oportunidades ou possibilidades que o Senna teve de ir correr na Ferrari. Para quem não sabe, o Senna teve 3 oportunidades ou possibilidades de correr na escuderia italiana. Bom, muitos pilotos têm o interesse de terminar a sua carreira na escuderia italiana, na Ferrari. E Senna não escondia de ninguém que ele também tinha esse interesse. Ele falou diversas vezes, em diversas entrevistas e tudo mais. Porém, poucos sabem quando foi a primeira oportunidade do Senna de ir correr na Ferrari. Bom, primeiro, o Senna começou na Fórmula 1 em 1984. Ele disputou outras categorias de base, né, até 81, 82 e 83. Em 1983, o Senna foi campeão da Fórmula 3 e o John Hogan, o executivo da Marlboro / Philip Morris, estava impressionado com o desempenho do Senna na categoria. Para completar, a Ferrari estava sem uma boa dupla de pilotos, pois ela tinha perdido seus 2 excelentes pilotos na temporada de 82, quando Gilles Villeneuve morreu em um acidente trágico e Pironi se acidentou, ficando impossibilitado de continuar na Fórmula 1. Ele encerrou a sua carreira. Ele era um excelente piloto, diga-se de passagem. Então, a Ferrari estava se virando como podia com a sua dupla de pilotos substitutos, René Arnoux e Mario Andretti. Então, John Hogan levou até Pitini, que era o diretor técnico da Ferrari na época, um projeto para contratar o Ayrton. Por ser um piloto rápido e campeão de outras categorias, ele tinha tudo para dar muito certo na Fórmula 1 e conquistar títulos. Algo semelhante com o que fizeram com Villeneuve, com Gilles Villeneuve alguns anos antes, que havia ganho vários títulos lá na América do Norte e foi levado dessa maneira para a Fórmula 1. O projeto de Hogan era colocar o Ayrton já na sua estreia na Fórmula 1 numa equipe de ponta, assim como ocorreu com o Villeneuve. E com o Hamilton também, pois quem não se lembra, o Lewis Hamilton estreou na temporada de 2007 já na McLaren, sendo vice-campeão naquele ano, que quem ganhou foi o Raikkonen, né? Se aproveitou ali da disputa acirrada entre o Hamilton e o Alonso, e o Raikkonen acabou sendo campeão. Então, alguns pilotos deram sorte já de cara chegar numa equipe de ponta na Fórmula 1. O Senna estava então com essa possibilidade de chegar na Ferrari. Só que o Pitini já estava analisando o Ayrton já há algum tempo e respondeu o seguinte para o Hogan: olha, não dá para contratar o Ayrton agora, pois esse piloto é muito novo ainda. Porém, anos depois ele declarou que tinha medo, isso mesmo, pois o Ayrton tinha acidentes perigosos devido à sua ousadia nas pistas. Ele possuía um ímpeto, né, como no caso em que ele já era pole no GP de Snetterton na Fórmula Ford e ele voltou para a pista para tentar abaixar mais ainda o tempo e sofreu um acidente. E o Pitini, é claro, não queria perder o outro piloto aí na sua Ferrari, nos seus carros. E ele disse que se ele colocasse o Ayrton numa Ferrari, ele ia se matar numa Ferrari. E a crítica ia cair toda para cima deles, novamente. Nesse momento, vale ressaltar que a primeira opção do Pitini para contratar um bom piloto para a Ferrari, quando ele perdeu sua dupla de bons pilotos em 82, era o Piquet, o Nelson Piquet. Só que o Piquet não só se recusou a ir correr na Ferrari, como ele foi nos jornais e começou a falar mal da escuderia, dizendo que a Ferrari era uma cadeira elétrica, entendeu? E que se ele vencesse lá, quem vencia não era o Piquet, era a Ferrari. E quando ele vencia na Brabham, quem vencia era ele, o que não acontecia na Ferrari. E caso o Pitini contratasse o Senna e ele viesse a ter um acidente fatal ou que o deixasse incapacitado, como foi o caso do Pironi, a mídia iria bater sem dó na Ferrari, dizendo que eles estavam construindo carros perigosos, dando total razão ao Piquet. Então ele disse que era melhor esperar o Ayrton amadurecer um pouco mais, perder um pouco daquele ímpeto, para então pensar na possibilidade dele correr por uma Ferrari. Porém, anos mais tarde, Pitini reconheceu que esse foi o seu maior erro à frente da escuderia italiana. E afirma que se tivesse o Senna como piloto,
a década de 80 da Ferrari com toda certeza teria sido bem diferente. A Ferrari que só teve a disputa de um título em 1990, né, quando o Prost foi correr lá, saiu da McLaren na disputa com Senna e foi correr de Ferrari. Fora isso, a década de 80 toda a Ferrari passou em branco. Bom, e o que sabemos ao certo é que o contrato chegou a estar nas mãos do Pitini, bancado pela Philip Morris / Marlboro. E o mesmo, devido a essas situações, né, por achar o Senna muito novo, achar que ele tinha que amadurecer um pouco mais, para ele não se matar num carro da Ferrari, então o Pitini recusou. Então Senna quase estreou na Fórmula 1 pela Ferrari em 1984. Por pouco ele não estreou na Ferrari. Senna teve também uma proposta para correr pela Lotus no seu ano de estreia na Fórmula 1. E era para entrar na vaga de Mansell, que estava tomando um pau do seu companheiro Hélio de Angelis, tanto na classificação como nas corridas. Nas corridas que ele terminava, na verdade, pois o Mansell estava tendo muitos acidentes, saindo muito da pista. Só que a Imperial Tobacco, dona da britânica Breck John Player Special, bancou a permanência do Mansell naquele ano, pois ele era comercialmente melhor para eles do que o Hélio de Angelis. E como exemplo eles usaram o GP de 83, que Hélio de Angelis largou na pole e o Mansell na terceira posição. Então eles falaram o seguinte, olha, procura o Hélio aí no jornal. Aí procuraram e não acharam. Certo, ele foi pole, agora o Mansell aí que foi terceiro lugar, procura ele aí. E o Mansell era capa. E a Lotus não queria se desfazer do seu melhor piloto até o momento, né? Se era para o Senna estrear, era para estrear no lugar do Mansell e não no lugar do Hélio de Angelis. Com isso, né, sobrou para o Senna a Toleman. Ele acabou tendo que correr pela Toleman para não ficar sem uma equipe para o grid de 84 na Fórmula 1. Depois disso, né, todos sabem aí, a carreira do Senna deslanchou e tudo mais. Ele foi para a Lotus, correu 3 anos pela Lotus, disputou título. Depois ele foi para a McLaren, onde ele foi campeão, bicampeão, tricampeão, né? Teve aquelas disputas emocionantes com o Prost e tudo mais. E então ele teve uma outra oportunidade de ir correr na escuderia italiana. E poucos sabem disso. E essa outra oportunidade só foi revelada muitos anos depois. No ano de 2003, num evento de apresentação da Ferrari, de começo de temporada, né, Jean Todt falou que um pouco antes do GP da Itália de 1993, quando Senna estava na McLaren, estava para sair da McLaren, pois não estava conseguindo combater as Williams, né, ele dizia que as Williams eram um carro de outro planeta, o Senna foi até a fábrica da Ferrari em Maranello e fechou um acordo de ir para lá depois de 2 anos, isso mesmo. Jean Todt disse que Senna sentou com ele, os dois conversaram, Senna ouviu o projeto de reestruturação da equipe Ferrari, que estava sem ganhar nada desde a década de 70, e Senna teria recebido um convite imediato, com um contrato contendo inclusive valores, para correr de imediato mesmo, pois o Senna não tinha um contrato por temporada com a McLaren em 93, o contrato dele era por corrida. Senna estava ganhando 1 milhão por corrida para correr pela McLaren em 93, então ele assinando com a Ferrari, ele já podia imediatamente, a partir do próximo GP, correr pela escuderia italiana se ele quisesse. E Senna já tinha um sonho de se aposentar pela equipe italiana, né? Mas ele estava bem em pés no chão naquele momento. E disse para o Jean Todt que queria ganhar mais 2 campeonatos pela Williams e então ele partiria para a escuderia italiana a partir do ano de 96, dando a sua palavra para Jean Todt que em 96 ele iria para lá. E quanto a esse projeto de ir para a Ferrari a partir de 96, Senna deu uma pista para um jornalista, o Flávio Gomes, que na época era colunista da Folha e hoje está no canal aqui do YouTube chamado Grande Prêmio. E ele falou para o Flávio Gomes que possuía um projeto para o futuro, mas não podia revelar naquele momento. E lá na frente, quando o Jean Todt revelou todo esse plano e tudo mais, o Flávio Gomes ligou os pontos ali e percebeu que o Senna estava falando do seu projeto de encerrar a carreira na Ferrari.
Então veio a temporada de 94, Senna estreou pela Williams, que já não era o mesmo carro de 92 e 93, pois com a retirada da suspensão ativa que foi banida, a parte aerodinâmica do carro que foi construída para funcionar em conjunto com a suspensão ativa não estava funcionando de maneira adequada, trazendo muitas dificuldades para guiar o carro. Segundo o próprio Senna relatou nos treinos, já para a temporada de 94, no circuito de Estoril, em Portugal. Senna disse que o carro trepidava muito nas retas e nas curvas ele saía de traseira e quando ele saía da curva, a parte da frente do carro levantava muito. Inclusive ele foi perguntado, né, que ele disse, o carro da Williams era de outro planeta, e agora? Ele está no planeta Terra, voltou, aterrissou? Senna disse, completamente, é um carro desse planeta de novo. Bom, e além do mais, o Senna correu 2 provas pela Williams em 94 com esse carro inguiável, e ele quebrou, né, as 2 vezes. Ele tinha rodado quando tentou se aproximar do Schumacher no fim do GP do Brasil, pois ele havia largado na pole, mas ele perdeu a primeira posição durante a parada nos boxes. E o Senna chegou a ser pole novamente no circuito de Aida, que era o GP do Pacífico no Japão. Só que ele saiu da prova um pouco depois da largada, pois ele foi acertado pela McLaren do Mika Häkkinen, saindo novamente da corrida. Então já eram 2 vitórias para o Schumacher e nenhum pontinho para o Senna. Foi aí que surgiu a terceira oportunidade, terceira e última do Senna ir para a Ferrari. Em entrevista à emissora italiana Sky, Luca di Montezemolo revelou que se encontrou com Senna em sua residência em Bolonha, residência aí do Luca di Montezemolo, uma cidade ali próxima a Imola, na quarta-feira antes do GP de San Marino. Ayrton Senna chegou à minha casa em Bolonha na quarta-feira, antes do trágico acidente de Imola. Ele não apenas me disse que queria correr conosco a todo custo, mas também me disse que queria se livrar da Williams a todo custo, contou Montezemolo. Senna estava totalmente descontente com a Williams, inclusive com a sua infraestrutura. Ele dizia que a McLaren tinha uma estrutura muito melhor, tinha muito mais gente trabalhando, e coisas simples como ter que se hospedar em hotel, ver passagens de avião. Tinha uma pessoa na McLaren que fazia isso, e na Williams não tinha ninguém, ele tinha que fazer por ele mesmo. E aí ele recorreu aos amigos dele lá da McLaren e tudo mais para ajudar, para lhe auxiliarem nessa parte. Só que, para o GP de San Marino, o GP ali em Imola, Senna cravou novamente a pole, sendo a sua terceira pole do ano. Só que dessa vez ele teve o seu acidente fatal, que o tirou, tirou a vida de Senna, de Ayrton Senna. Montezemolo lastimou muito, e ele disse o seguinte: deveríamos ter retomado as conversas, depois de Imola. Adoraria tê-lo na equipe, concluiu. Então a primeira chance de Senna para correr na Ferrari foi em 84, na sua estreia na Fórmula 1. A segunda chance foi ali em 93, quando ele conversou com o Jean Todt e firmou um pré-contrato, digamos assim, de ir para a Ferrari em 96. Na verdade, ele foi palavrado, Não chegou a ter assinatura de nada, mas foi palavrado. E a terceira possibilidade foi quando o Senna teve os 2 acidentes nas dois primeiros GPs ali de 94. Ele estava insatisfeito com a Williams, queria cair fora e pensou em rescindir com a Williams, independente de pagar multa e tudo mais. Ele queria rescindir, queria cair fora da Williams. Ele estava insatisfeito com a equipe. Inclusive, ele não queria correr naquele GP de Imola. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo falando das 3 possibilidades do Senna correr na escuderia italiana, que não passa um bom momento na Fórmula 1 atual. Inclusive eu fiz um vídeo que segue aqui na parte final desse vídeo explicando sobre essa questão. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, entre no nosso grupo lá no Facebook, o Fórmula 1 BR, que é o F1BR, que estamos sempre postando alguma coisa de Fórmula 1 por lá. Aqui no canal Mais Informado nós temos vídeos de história também, de diversos outros conhecimentos, que segue na parte final desse vídeo. Se algum vídeo lhe interessar, pode clicar e assistir, você vai gostar muito da qualidade dos assuntos e tudo mais. É um prazer tê-lo aqui no canal Mais Informado
e até a próxima!